Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Ilhabela Web. Uma alegria estarmos aqui neste dia para falarmos mais um tema que muitas vezes é conflitante para as nossas vidas. Aquilo que é verdade e aquilo que é mito. E hoje o tema que nós vamos falar é sobre a vontade de Deus. Então, muito boa tarde, Daniela Pegoraro. Boa tarde, Ivone. Boa tarde, Cacá. Boa tarde a todos. Boa tarde, pastora. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ivone. Boa tarde, Cacá. Amém. Deus abençoe todos vocês. Amém. Escreva suas dúvidas, faça suas perguntas, compartilhe com quem você sabe que muitas vezes tem dúvidas em fazer escolhas. Eu li uma frase muito interessante, eu queria ler para vocês, que diz assim: avalie a sua maturidade espiritual pelas escolhas que você tem feito. Lembre-se de que a fé rejeita o prestígio, os prazeres e a pressão do mundo. Por outro lado, a fé aceita os planos, a provisão e a promessa de Deus. Sua vida está repleta de escolhas. Será que você tem feito as suas escolhas pela fé em Deus, pela fé na palavra de Deus? O Senhor instruiu Abraão dizendo: olha, eu te ponho a bênção e a maldição. Ponho a bênção e a maldição diante de ti. Escolha a bênção para que te vá bem. Então, reflita nisso. Como que você tem feito as suas escolhas? Amém? Amém. Então é só para nós pensarmos. Então talvez você tenha amigos, você tenha irmãos que têm dificuldade em tomar decisões, porque ele sempre está procurando uma resposta de Deus. Isso é muito comum no nosso meio. As pessoas precisam saber a resposta de Deus para tudo. Vão consultar irmãos, vão consultar muitas vezes profetas. Tomar conselhos é muito bom e a Bíblia nos instrui tomarmos conselhos com pessoas mais velhas, com pessoas experientes, com pessoas com quem você tem referência de uma vida cristã, de uma vida reta com Deus. É muito bom tomarmos conselhos, mas não queremos simplesmente ter em tudo uma revelação mística, uma revelação sobrenatural, uma revelação muitas vezes que nós não temos confirmação na palavra de Deus. Por isso Deus nos instrui, veja, a buscarmos a palavra de Deus em tudo. Porque diz assim em Romanos 12, 2, 3: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós vamos às Escrituras, quando nós vamos à palavra de Deus, nós encontramos toda a orientação de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus que é completa, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e ela tem resposta para todas as coisas. E Deus é soberano porque Ele deu a palavra aos seus filhos. As palavras reveladas que Ele revelou estão aqui conosco. Nós temos o privilégio de termos a palavra do Senhor, que foram reveladas a nós pela vontade de Deus, que diz assim, ó: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos seus filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Está em Deuteronômio 29 e 29. Então as coisas que Deus revelou estão para nós. Tem coisas que Ele não revelou que não são ainda para nós. E quando Ele quiser, Ele irá revelar. Então todas as coisas estão a nosso dispor. Não é verdade, Débora? Verdade. É a bússola do crente, né? Como diz. É a nossa bússola. A gente precisa sempre estar lendo a palavra
para a gente também ter a direção, né? Amém. É o manual do fabricante. Isso mesmo. Então vamos nessa tarde louvar o Senhor. Eu trouxe algumas reflexões para vocês, para que vocês pensem e compartilhem, chamem seus amigos para estarem conosco nesta tarde, para discutirmos este tema. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Como é que tomamos as decisões em nossas vidas? Qual é o melhor caminho para tomarmos decisões? E nesta tarde, então, vamos louvar o Senhor em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento, por estarmos aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Amém. Louvemos ao Senhor. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guarda, e eu, tão pequeno e falho, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou ao ser. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou ao ser. Do crente ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Aleluia, ninguém explica Deus. Amém. Deus maravilhoso. Amém. Louvado seja o teu nome. Estamos aqui nesta tarde com a Marlene Gomes. Boa tarde, Marlene. Com a Valéria, querida Valéria, um grande beijo, Valéria. Andréia Matos. Andréia. Beijo, querida. Estamos aqui também com a Denise, prima Denise, querida, um super beijo para você, minha linda. Deus te abençoe. Amém? Então, se vocês tiverem dúvidas, coloquem para nós, chamem os amigos, os irmãos. Então, estávamos falando sobre
como fazer escolhas e tomarmos decisões. Muitas vezes nós queremos tomar as decisões simplesmente pela paz. Ah, pastor, eu ouvi dizer que quando eu tomo uma decisão e eu tenho paz no coração, a paz é o hábito do meu coração, como diz a palavra. Nem sempre, queridos, nem sempre a paz do nosso coração quer dizer que foi a melhor decisão. Porque o nosso coração é enganoso. Muito enganoso. Muitas vezes nós desejamos tanto uma porta aberta, nós desejamos tanto um sonho, que quando aquilo acontece, aquele sonho se abre, nós falamos, uau, isso é de Deus. Verdade. Mas é um grande laço. E eu vou aqui falar sobre isso. Olha, veja só o que diz em Filipenses 4, 7, 9. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum... Estamos sem som? Sim. Vou tirar aqui. Quer que eu teste aqui som? Não é. Denise avisa aqui que o som tá ruim. Não sei. Gente, Tá ao vivo? vou tirar aqui um pouquinho, tá? Pra ela continuar. Pode falar? Vocês estão me ouvindo, queridos? Ficou bom, a Andréia falou aí. Acho que ficou bom. Som. Som. Denise falou que tá bom agora o som. Tá bom, Dê? Posso continuar? Você tá cansado de gente? Ok, então, eu não sei se vocês ouviram, eu queria falar que a paz... A Dê pediu pra você começar de novo. Ok. Só um momentinho. Pode continuar. Pode falar? Então, muitas vezes, algumas pessoas têm aquela velha frase, né, que a paz é o hábito do nosso coração. Muitas pessoas dizem que fazem escolhas e, eu fiz uma escolha e tenho certeza que é de Deus porque veio paz no meu coração. Mas o nosso coração é enganoso, queridos. Muitas vezes nós fazemos escolhas que são do nosso desejo. Nós estamos há muito tempo, às vezes, sonhando com alguma porta e essa porta se abre e você fala, uau, é a porta que eu estava desejando, sentir paz no meu coração, porque isto vai fazer muito bem para mim, para minha família, para minha vida, eu vou prosperar tremendamente. O nosso coração é enganoso e muitas vezes o inimigo nos traz portas que parecem ser de prosperidade, parecem ser de bênção, mas elas não são. E qual é o maior árbitro do nosso coração, como diz a palavra?
que o Senhor nos dá 2 caminhos. Olha, eu te dou 2 caminhos, a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que te vá bem. Escolher a bênção significa escolher de acordo com a palavra de Deus, os princípios de Deus. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas, mas o Senhor faz acepção de princípios. Quando os princípios violam a sua palavra de Deus, significa que não é de Deus. Então, mesmo que você tenha paz, não significa que aquele é o caminho de Deus. Então, veja só, diz assim em Filipenses: e a paz de Deus, Filipenses 4, 7 a 9. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ok, aí tudo bem. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, eu vou lhe dar um exemplo que é muito pertinente nesse momento. Tinha um rapaz que ele casou, segundo casamento, teve uma filhinha nesse segundo casamento. E então ele morava na mesma cidade que a sua ex-mulher, com um filhinho. Ele tinha um filho pequeno de 5 anos. E então ele separou-se, casou-se com outra mulher e já tinha uma filhinha de 2 aninhos. Muito bem. E ele recebeu uma proposta que ele estava querendo há muito tempo, numa outra cidade, muito distante da que ele vivia. E uma proposta com uma empresa maravilhosa, que ele ia ganhar o dobro. Olha só, Dani, ele ia ganhar o dobro, 2 vezes mais do que ele estava ganhando. E ali eles iam morar numa casa grande, era uma cidade muito bacana, uma cidade que tinha muitas oportunidades, uma cidade grande, ele estava numa cidade pequena. E então ele colocou diante da segunda esposa e disse: o que nós faremos? Então eles começaram a orar e começaram a ler a palavra de Deus. E então ele foi tomar conselho com o pastor. E quando ele foi tomar conselho com o seu pastor, o pastor falou: vamos pôr os prós e os contras. Vamos aqui enumerar no papel os prós e os contras. Não, mas pastor, olha só, ali eu vou ganhar muito mais, ali eu vou ter, minha filha vai ter uma oportunidade numa escola maravilhosa e tudo mais. E eles chegaram a uma conclusão sobre a escolha de Deus. Eles teriam então que deixar o filho pequenininho, em fase de crescimento, um homenzinho ali, um menino, que precisaria muito da convivência desse pai. E esse pai iria se distanciar para muito longe. Esse menininho iria ser privado de estar com o pai, iria ver o pai muito esporadicamente e só naquelas visitas de celular, sem o toque, sem a proximidade, sem o calor do pai, sem o cheirinho do pai. Como que iria crescer esse menino? Então este homem tomou a melhor decisão da vida dele. Ele ficou. Porque finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, seria justo deixar o filho por conta só de prosperidade financeira? Seria justo deixar um filho somente por uma casa melhor? Queridos, a palavra de Deus diz que tudo vai passar. As finanças vão passar, a casa vai passar, a vida vai passar, mas a convivência com o filho, o relacionamento com o filho, seria perdido para todo sempre. Tempo de qualidade com esse filho seria perdido. Ele ia passar as férias com o pai, ia passar alguns feriados com esse pai, mas a intimidade com esse pai seria abalada. Portanto, a intimidade com Deus também seria abalada, porque este homem pensou: como que é a referência de pai que este moço vai ter? Verdade. De um pai distante, né? De um pai distante. De um pai distante. De um pai que abandona. Porque fatalmente ele se sentiria abandonado. Verdade. Por mais que o pai ali estivesse todos os dias conversando
pelo WhatsApp, pelo vídeo, mas não é a mesma coisa do que a presença, o exemplo, Exatamente. né? Ver nos detalhes, porque o filho, ele vê as nossas atitudes, não o que a gente fala, né? Posso falar, não faça, filho, mas ele vai ficar olhando a minha atitude, o que minha mãe faz, o que meu pai faz, é a figura ali do lado. E quantas vezes um menino crescendo na adolescência, que nós sabemos que ele sentiria a falta de sentar para conversar com o pai, para tomar um conselho com o pai, por uma dificuldade, né? Então, nós sabemos quanto que faz falta. A gente busca tanto a Deus, o nosso Deus celestial, para a gente sentir a presença de Deus. Tem dias que eu falo assim, eu preciso sentir a tua presença. Eu preciso da tua presença. A gente precisa buscar a presença de Deus todos os dias. Então, esse menino seria preterido. E então, nem tudo que parece é, né? Eu sou velha de Norex, né? Quem conhece isso? Nem tudo que parece é, queridos. Nem sempre o que é uma porta muito próspera, o que é uma porta que aparentemente é de Deus, né? Porque muitas vezes ia falar, uau, é de Deus. Verdade. Então, preste atenção. Essa é uma escolha que você precisa ir para a palavra, ir a todos os envolvidos, porque as nossas escolhas nunca afetam só nós, né? As nossas escolhas afetam nossas famílias. Verdade. Afeta os filhos, afeta os irmãos, afeta os pais. Ah, pastora, mas e quanto a casamento, né? Que a gente sempre pede para, de repente, termos aí um profeta que nos fale se é a menina que eu estou esperando para casar, se é o rapaz que eu estou esperando. Eu fiz uma lista para Deus do rapaz que eu quero me casar, uma lista da moça que eu quero me casar. Isso é de Deus, né? Vamos ler Tiago 4, 13 e 17. O que fala Tiago 4, 13 e 17? Quer ler? Por favor. Eia, agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Amém. Então, muitas vezes a gente esquece de ler os últimos versículos, né? A gente só lê o começo, mas pense bem nisto, fala a palavra. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, a palavra de Deus nos diz que nós, ao escolhermos com quem viveremos, com quem vamos viver a vida toda, com quem vamos formar família, quem vamos sentar à mesa todos os dias, a quem vamos servir, porque casamento é serviço, Sim. Casamento é doação, casamento é renúncia. Renúncia. E muitas vezes as pessoas ficam escolhendo anos e anos e anos, porque a pessoa não tem, então, todos os itens da lista. E nós, muitas vezes, também não temos os itens de todas as listas dos outros, porque nós temos defeitos também, limitações. A palavra de Deus nos diz para sermos submissos ao Senhor, obedecermos ao Senhor. E a palavra diz, não andarão dois juntos se não estiver de acordo. Um jogo desigual, né? Exato, a partir do momento que você tem interesse por uma pessoa, essa pessoa terá muitos defeitos, essa pessoa terá muitas áreas a serem trabalhadas. Mas o principal que o Senhor diz é se essa pessoa tem fé em Cristo Jesus. Se essa pessoa realmente segue os princípios da palavra de Deus.
Porque essa história, né, Dani, que as pessoas falam, não, eu vou me casar primeiro e depois eu trago, né? eu trago ele para a igreja, depois ele muda, depois ela muda, a convivência vai mudar a pessoa. Não é bem assim. Pode até acontecer. Eu acho que Digo são que Deus não- propósitos, né? Quando há um propósito... Isso, exatamente. Não digo que Deus não possa mudar a pessoa. Mas se você tem o livre-arbítrio, se você tem a livre escolha e você tem a orientação, porque o que Deus é claro assim, olha, eu te trouxe, eu revelei toda a minha vontade. A vontade de Deus está nas Escrituras. A vontade de Deus já está revelada a nós. Então, basta você conhecê-lo, ter intimidade com Deus, orar a Deus, porque Deus se revela a nós, revela a vontade dele. A revelação está aqui. Quando você ora a palavra, quando você busca, você entende a vontade de Deus. Ela já está aqui, revelada. Então você precisa buscar em Deus uma pessoa que tem o caráter de Cristo, que busca o caráter de Cristo, que se esforça para andar na palavra de Deus. Esse é o principal. Aí a vida, queridos, vão existir muitos desafios no casamento. Desafios, como eu falei, desafios de nós sermos trabalhados todos os dias. Mas nós precisamos ter esse princípio de servir primeiro, de amar, de ser uma pessoa que se doa, de ser uma pessoa que faz renúncias, que seja capaz de fazer renúncias. Será que este companheiro que você escolheu também é capaz de fazer renúncias por você? Será que esse rapaz também é capaz de se doar? Porque às vezes nós temos, né, algumas profecias, a gente valoriza às vezes mais o extraordinário do que o ordinário. Verdade. Infelizmente a gente valoriza mais a profecia que não está de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito importante, porque a profecia está dizendo ao contrário da palavra de Deus. Então nós temos que julgar a profecia, não o profeta. E se a profecia não é de acordo com a palavra de Deus, então Verdade. E não é de com Deus. relação ao casamento, eu estava, né, ouvindo o Douglas Gonçalves falando que ninguém repara, né? Mas o casamento a gente vai até onde? É o altar. Amém. O altar é o lugar de renúncia. Amém. É o lugar de... Ele falou bem mais forte, ele falou um lugar de morte. É ali onde você está matando o seu eu Nossa vontade. para você poder viver agora uma nova pessoa com o seu cônjuge. Exatamente. Olha, é muito importante isso é super importante, gente. Então, é sério, não é algo que vamos ver como que vai dar, se é um test drive, não tem como, diante das bênçãos do Senhor, é sério, tem que levar a sério. E é um compromisso que você faz, É. uma aliança diante de Deus. Isso, diante Não do dá. Senhor, é verdade. Né? Você fez uma escolha, você fez um compromisso diante do Senhor, que é um compromisso irrevogável, porque os decretos de Deus não mudam. Nosso Deus é um Deus imutável. A palavra dele é imutável. E ele também vai buscar em nós esse compromisso, que é irrevogável, o casamento. Verdade. Amém? Então, nós precisamos, a partir do momento que nós temos o conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos fazer escolhas de acordo com a palavra de Deus. E esses são os princípios. Os princípios são fé, que fé agrada a Deus, você crê nesta palavra, que esta palavra é boa, é perfeita, é agradável para você. E o outro mais importante é obediência. Obedecer. Obedecer. Então, você que muitas vezes busca, né, de alguma forma, que o místico, muitas formas, você busca somente uma revelação dos outros, às vezes uma revelação em profecia. Lembre-se que Deus é soberano sobre qualquer pessoa. E a vontade de Deus, ela é soberana. Por isso a importância de nós conhecermos Deus. Sim, verdade. Quando Acabe ele foi à guerra, ele foi pedir a profetas que ele dissesse que ele seria vitorioso. Porque ele estava preocupado com o seu próprio Com a sua vitória, né? com a sua vitória, com o seu orgulho. Deus vê o coração, queridos. Né? Por que Daniel foi tão vitorioso que Deus se revelou tanto a ele? Porque ele obedecia. Em meio a um lugar hostil, na Babilônia, na cidade inimiga, Verdade. que ele estava ali, o povo de Deus estava escravo, ele orava, obedecia e tinha fé. Esses são os pré-requisitos quando você tem intimidade com Deus. Deus se revela ali. Verdade. José também, né? José também. José, você vê que ele foi um momento difícil, foi uma fase difícil, mas ele foi fiel ao Senhor.
Você vê quando você está lendo na passagem, né? Você está lendo a Bíblia, você vê que em várias partes, alguns capítulos, né? Está escrito lá, e Deus era com ele. Amém. Deus estava com ele no vale, Deus estava com ele, né? Estava com ele no palácio, e ele foi fiel. Amém. Ele foi fiel ao Senhor em obediência. E Amém. depois o que Deus fez, né? O exaltou. O exaltou. E teve uma passagem de José muito interessante, que teve a passagem que o carcereiro falou, pode fugir. Ah, foi. Ele não saiu, ele ficou. A porta da cadeia ficou aberta, ele ficou. Ele podia ter saído, né? Ah, eu vou ver agora eu escapo. Então, normalmente, o que a gente falaria, né? Hoje em dia, uau, Deus abriu a porta. Abriu a porta, é um escape. O anjo veio e abriu para mim a porta. Não foi isso. Verdade. Ele se manteve em tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto. Amém. Porque Ele confiou no Senhor. confiou, porque se ele fugisse, ele assinaria ali a sua injustiça. É verdade. Seria um foragido, né? Seria um foragido. Ele estaria dando a sentença de que ele tinha culpa. É. Como ele tinha a certeza de que ele não era culpado, tinha certeza da sua inocência, ele se manteve ali. Ele falou, não. Ele podia dar um jeitinho, né? Mas ele não quis. Isso. A gente sempre quer dar um jeitinho e dizer que essas portas fáceis são a vontade de Deus. Queridos, o Senhor Jesus disse, eu tenho de bom ânimo, no mundo vocês terão aflições. E é nesse contexto, quando falarem para você, olha, vem para Jesus que você vai ter vida fácil, que você vai ter vida farta, que você vai ter, né, carro, fazendo, é mentira. A vida com o Senhor é uma vida de paz, sim, porque a vontade de Deus é de paz, Ele nos dá a vida eterna, Ele nos dá a vida abundante, mas existem princípios a seguir, que é a fé e a obediência. Eva foi enganada nisso. Eva foi enganada de que ela poderia ser independente de Deus. E aí não precisaria obedecer a Deus, porque ela teria conhecimento de todas as coisas e ela poderia ser independente. E é nisso que pega quando você está numa escolha. Não queira ser independente de Deus. Quando Deus fala com você, preste atenção, não faça escolhas fora da vontade de Deus. Amém. Nós falamos no domingo sobre a vida de Noemi, mais de Noemi do que de Ruth, né? O livro de Ruth, mas mais de Noemi. O seu marido fez uma escolha de ir para Moab, passaram um tempo muito curto e lá ficou 10 anos. Fugiu da fome e da morte, mas encontrou a morte em Moab, porque talvez não era ali a escolha de Deus. Ele deixou tudo para trás e foi viver numa terra estranha, uma terra pagã, sem condições para a família. Ele tinha uma mulher, 2 filhos ali, eles iriam conhecer mulheres pagãs, conheceram, se casaram. Mas Noemi foi muito sábia. Mas então nós fazemos escolhas porque a porta é aberta, é prosperidade, vai ser muito bom, eu aguento, né? Eu vou, eu consigo, eu faço, eu trabalho. Mas são coisas que quando Deus diz não, é não. E ninguém sabe aceitar muitas Quantas vezes consequências, o não, né? E a consequência que pode vir, né? E às vezes a gente também, na verdade nós fazemos escolhas, né? Aí depois a gente não quer aceitar as consequências. Aí a gente coloca Deus num balaio. Isso, aí a gente quer que Deus conserte as coisas, Isso, aí né? quer que Ele conserte. Aí você vai ter que sofrer as consequências dos seus próprios atos, né? Porque o Senhor, quando Ele manda, Ele se responsabiliza, né? O Senhor está ali, te enviando, né? Está te enviando. Do envio, quando o Isso. Senhor envia é uma coisa. Quando Quando você escolhe por você próprio, aí você está nas suas Verdade. próprias forças, né? Pela sua própria escolha. Por exemplo, algumas pessoas também sempre que recebem uma proposta de trabalho, fazem várias entrevistas, né? Eu estou fazendo muitas entrevistas, e então eu recebi 2 propostas. Uma que eu vou ganhar muito mais, mas eu gostei mais dessa que eu vou ganhar menos. Qual será a vontade de Deus? Eu digo, eu não sei. Mas onde que você realmente vai exercer a vocação que Deus te deu?
É o que eu falo. Porque você pode começar ganhando pouco e o Senhor depois ali muito te prosperar. Porque você precisa entender que eu vou fazer a carreira que meu pai quer, porque meu pai quer que eu seja advogado, mas o meu sonho, o meu dom é medicina, porque eu gosto de estudar medicina, o meu dom é hotelaria, o meu dom é fazer gastronomia, não sei. Mas Deus te habilitou, te capacitou com dons para que você ali seja próximo. Prosperidade, na verdade, é diferente as pessoas confundem um pouco, né? Isso. De ser próspero com a riqueza em si. Exatamente. Né? Prosperidade é você estar bem naquela posição. O Senhor, Ele te abençoa de uma forma que você fala, uau, eu ganho isso, mas como que eu tenho tudo isso, né? E saúde, família abençoada. O conceito de prosperidade é muito importante a gente falar aqui. Isso. Mas eu queria dizer que Neemias era o copeiro do rei. E ali ele estava na hora certa, no tempo certo, como copeiro, porque o Senhor o colocou como copeiro para ser um grande homem, para ter uma projeção muito importante para Israel. Então veja, não é o fato da profissão ser desmerecedora, o fato é de ser uma grande mulher e um grande homem. Que tudo que é puro, que tudo que é respeitável, que tudo que é honesto. Quando você andar nessa dignidade, andar reto com os princípios do Senhor, o Senhor é que te prosperará e tudo te irá bem. E não quer dizer que você vai ficar rico, porque a riqueza é passageira e a riqueza é efêmera. Ela vai embora. O importante é que você tenha uma constância de uma vida de paz. Isso é muito mais importante de você ser rico ou pobre, mas que você tenha uma constância, uma vida constantemente em paz, que tenha as suas necessidades supridas. Então, independente de você ser um grande médico, como um copeiro, como Neemias, o importante é que você exerça a sua vocação, os dons que o Senhor te deu, os teus talentos que o Senhor te deu, com dignidade, com retidão, e que então você será próspero, você será feliz, porque você vai fazer uma coisa que realmente você sabe, uma coisa que você entende, e não será peso para você. Porque quando você quer fazer algo que o seu pai simplesmente te instruiu, ou sua mãe, ou era um desejo de um amigo, ou desejo da sua esposa, quando é desejo dos outros, não é desejo de Deus, queridos. Porque Deus te capacitou para algumas coisas. Deus tem planos e sonhos para aquilo que Ele te capacitou. E aquilo que você faz bem, com certeza, com alegria, é aquilo que você precisa seguir. Porque é ali que o Senhor vai te abençoar. Amém. Então, quão importante todos os dias você ir lá e conversar com o Senhor, né? Senhor, hoje, como que vai ser o nosso dia? E essas decisões? Porque eu lembrei da passagem de Josué. Amém. O único, eu não lembro o capítulo, mas o único momento que ele não consultou o Senhor, ele fez aliança. Foi em Ai, né? A guerra de Ai. De Ai, né? Que ele fez aliança com o povo que era inimigo. Ah, sim, antes. Isso, Josué. Também. Que ele fez essa aliança. Mas na guerra de Ai, eles foram achando que não precisava nem orar. Eles falaram, a gente já ganhou outra guerra. Ai, né? Ai, não precisa orar, ai. A gente já ganhou a guerra de Jericó e aí a gente já está bem na fita. Essa que eu falei, eu acho que, será que é os Moabitas? Gibeonitas. Gibeonitas, né? Gibeonitas, é. Então, eu acho interessante porque lá tá bem frisado assim. Josué não consultou o Senhor. Isso. Então ele não consultou o Senhor. Recebeu os inimigos no acampamento. Aliança. E fez aliança com aliança com eles. Sem consultar, e eles eram inimigos e traíram, né? Verdade. E prejudicaram grandemente o povo de Deus. Então veja, quando nós não consultamos o Senhor, tanto na guerra de Ai, que eles estavam achando que eles estavam muito bem, ou com os gibeonitas e tudo mais, nós estamos à mercê de Satanás, à mercê do inimigo, quando nós não nos voltamos para a palavra de Deus. Tudo que é reto, tudo que é honesto, tudo que é justo. Então, renove a sua mente para que você viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa renovar sua mente e entender que o seu coração é enganoso. Que não é todas as escolhas do seu coração, que Deus quer mais mídia, Deus é bom, Deus é Pai, eu tenho esse sonho. Sim, amém. Mas nós precisamos entender se esse é o sonho de Deus para você. Porque há caminhos que são muito tortuosos, que não são de Deus, parecem ser bons, mas não são bons, que é como a gente estava lendo aqui. E nós fazemos planos
Mas a resposta certa para nós, a boa resposta vem de Deus. Amém. Hoje eu estava conversando com meu esposo antes de vir, eu falei para ele, né, que eu estava meditando a respeito, né, do assunto, e eu falei para ele, engraçado, que tem coisas que já aconteceu comigo lá atrás, há 15 anos, 16, 17, hoje eu estou conseguindo entender, né, hoje o mundo é muito imediatista, é rápido, né, a gente fala com as pessoas pelo WhatsApp e já quer, tá, é rápido, é fração de segundos. Só que com o Senhor, a gente tem que ter tempo. Muitas vezes o Senhor, Ele vai falar conosco, mas é no tempo dEle. E é do jeito dEle. E a gente coloca o Senhor como assim, na verdade nós no centro, né? Não a vontade do Senhor, mas sim a nossa vontade. A gente quer moldar a Deus na nossa vontade. E hoje é muito falado sobre isso, né? Você é estrela, às vezes eu escuto, né? Você é o centro, você é a estrela de Deus. E não, a vontade dele, aqui na Bíblia está falando o quê? A boa, perfeita é vontade. Então, é dele, né? E a partir do momento que a gente aceita e fala, Senhor, seja o dono da minha vida, seja o dono da minha história, ali você já está fazendo uma aliança. E, Senhor, na verdade ele faz parte do nosso dia. Nós estamos aqui conversando e ele está aqui. Então, é assim, e ele gosta, ele ama essa intimidade. Porque, queridos, tudo que Deus faz para nós é para a glória dele. Amém, verdade. Então, muitas pessoas poderiam dizer que a história de Jó é porque ele era pecador. Verdade. Né? Verdade. Jó está sofrendo tudo isso porque está pecado, cancela. Se Jó vivesse hoje, gente, ele tinha sido cancelado, tinha sido bloqueado no Instagram. Porque está passando muita luta, ele está em pecado. Meu Deus, o que ele fez? Para perder 10 filhos. Você está em pecado. Aí tem. Alguma coisa foi muito sério. Só que Jó passou exatamente toda essa calamidade, todas essas perdas, a enfermidade, por conta da vontade de Deus. E por conta da glória de Deus estar em jogo naquele momento. Porque Satanás foi ao Senhor dizer, Jó, te glorifique, se alegra contigo, porque ele tem tudo. Então, essa é a mensagem de Satanás para você e para mim. Aquele que tem tudo é aquele que te glorifica. Porque é muito fácil glorificar Deus quando nós temos tudo. E aí então o Senhor diz, pode mexer em tudo dele, só não tire a vida dele. Então o Senhor autorizou que Jó passasse por tudo aquilo por conta da discussão da glória de Deus. E então Jó passa aquilo, ele não entende porque ele está passando, porque ele não fez nada. E então quando o Senhor se revela a ele, Deus vem e se revela a Jó. Olha, Jó, quem que eu sou? Eu sou esse Deus. Onde você estava quando eu criei isso, quando eu criei aquilo? Então Jó conhece a Deus, tem intimidade com Deus, conhece verdadeiramente este Deus, que é o que o Senhor lhe pede. O Senhor pede para que você conheça a Deus, para que você entenda qual é a vontade dele. E aí então a vida de Jó foi totalmente mudada, porque ele falou, eu te conheci de ouvir falar, eu já conheço o Senhor de andar contigo, porque ele teve intimidade com o Senhor. Aí então o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Aí então Jó pôde orar pelos amigos. Aí então Jó viveu tudo maravilhoso. Por quê? Porque ele conheceu a Deus. Porque ele verdadeiramente converteu o seu coração a Deus, a quem ele já amava, mas que ele nem conhecia. Então a nossa vida, queridos, a vontade de Deus é sempre para que a glória dele seja manifesta através das nossas vidas. Então se o que você faz glorifica Deus, seja um trabalho simples, se você serve alguém por amor e você serve com dignidade, você serve com prazer alguma pessoa, se você serve o próximo, é da vontade de Deus, porque a glória dele é manifesta. E ele faz questão de te abençoar, porque você está cumprindo a palavra dele. Amém. Então você não precisa de
do místico, você não precisa de grandes revelações, você não precisa de tal profeta, da vigília do manto, não sei do que lá vai cair fogo, não precisa tanto. É ótimo quando você vai ali, ora a Deus, vivencia coisas grandes com o Senhor, mas você não precisa do extraordinário para viver o ordinário que é de Deus. Você não precisa viver o sobrenatural para entender o natural de Deus. Porque as pessoas ficam buscando muito o sobrenatural, vai acontecer algum tchan, Verdade. para eu receber a revelação de Deus. Vai vir um profeta que vai falar para mim Que algo vai dançar no fogo. sobrenatural para me dizer a palavra de Deus. Não, ele já disse, queridos. O que Aleluia. você faz para Deus é digno. Glorifica Ele, porque Ele diz: fazem Aleluia. tudo para a glória de Deus. Amém. Glorifica a Deus o que você faz, o que você é, o seu casamento, você serve, você ama, você tem renúncias, você faz o melhor. Seu casamento glorifica a Deus. Deus vai te abençoar, vai restaurar, vai trazer Aleluia. paz. O seu trabalho que você faz com dignidade. Você não faz corrupção, você não faz traição, você não traz maledicência, você não traz divisão onde você trabalha. Então você tem um trabalho digno, glorifica a Deus. Você estuda, tira boas notas, você se aprimora nos seus estudos. Se você, por exemplo, muitas pessoas querem ser missionários. Hoje em dia também o Dutch, né? Eu quero ser missionária amanhã na África. Não é assim que você quer ir simplesmente lá pregar o Evangelho. Tem toda uma preparação, tem todo um estudo, tem toda uma renúncia de conforto para você ser missionário lá na África. Porque as pessoas querem ser missionários, mas depois, na hora de entender o que é um missionário, de que tem renúncias, de que ganha pouco, de que tem dificuldades, muitas pessoas não querem. Verdade. Então é bacana ser missionário lá no Canadá, nos Estados Unidos. Há um preparo. Será que é o Senhor que te chamou? Se você não tem esse chamado, que eu disse para os meus amigos, tem uns amigos missionários, na igreja que eu amo, que é o Lucas e a Carol, e eu falo: olha, glória a Deus por vocês. Porque eu não iria lá, porque eu sei que tem lagartixa e tem barata, tenho medo. Então, cada um na sua vocação, cada um no seu chamado. Porque eu não tenho esse dom, eles têm esse dom. Então, eu vejo que nós precisamos entender se o que você está buscando tem a ver com o que pulsa dentro do seu interior. Pulsa servir alguém, pulsa estudar para ser missionário, pulsa estar naquele lugar, porque Deus revela pulsantemente a sua palavra, o seu projeto, que é bíblico. Então Ele está te impulsionando para isso. Não precisa grandes revelações. Pastora, é igual profeta, né? Todo mundo tem mania de chamar um outro de profeta, né? Falei, será que fulano aguentaria o que o profeta passa? Porque todo mundo, Jeremias. né? Eu estava lendo Jeremias. Jeremias apanhou, Jeremias foi jogado, né? Foi poço. isso, no poço, sabe? Deixaram passar fome, sabe? Desprezaram, porque a mensagem era totalmente ao contrário. Isso. Porque o profeta, a pastora Fernanda Bros sempre fala, que o profeta, ele vive o futuro, e quando ele está no futuro, ele na verdade ele consegue ter toda a visão, porque o Senhor já mostra para ele, já revela o que vai vir, né? As pessoas estão vivendo aqui no presente, mas Deus já está revelando o futuro. Então Jeremias ali estava falando, E Deus rei, falou para Jeremias: nem interceda, hein? rei, se Nem entrega, interceda por rei. esse povo, porque eu vou trazer disciplina. Sim, entendeu? Deus falou, Deus falou, Jeremias, vai lá e fala assim pro meu povo. Vai lá e fala assim pro rei. Ele ia lá e entregava a mensagem. E ele sofria, porque as pessoas não queriam ouvir aquela mensagem, porque não era a mensagem que eles queriam ouvir. Então, às vezes, acontece com a gente. A gente está esperando uma resposta, né? É isso. Vai, um exemplo bem simples, do serviço. Se Deus falar não, Deus fala não, não é esse, não é aquele. Um casamento, você está esperando em Deus, você está pedindo ali confirmações e acontece algo que o Senhor já está te mostrando, não é. Aí você fica, não, mas não, pode ser o inimigo. A gente está preparado para ouvir o sim, mas o não a gente acha que é o inimigo. Ah, o inimigo está usando fulano, está usando ciclano. E às vezes, e nem sempre um profeta vai ser aquele homem que você às vezes... João Batista? Como que era João Batista, se você for... Nossa, no deserto, com roupa de gafanhoto.
Comia gafanhoto e roupa de camelo fedido, gente. E comia gafanhoto. Pois é, então as pessoas, eu acho que as pessoas romantizam muito também. Hoje eu creio, né? Eu vejo assim, Sim. o mundo gospel tá muito romantizado, né? Estão abusando um pouco da graça, Isso. né? É porque, olha, você tem dom, você tem um talento. Então vamos levantar esse talento. Aí daqui a pouco rola uma coisa aqui, rola um dinheiro aqui. E aí não coloca a glória de Deus acima Não. de tudo e coloca o pessoal, né? Isso. Somos pessoais. Você acaba saindo um pouco da direção do Senhor. Tem que Mas eu tomar acho muito cuidado. incrível porque ninguém queria ser Jeremias. Sim, O Senhor falou, ninguém gente, quer. você não interceda por esse povo que eu vou trazer juízo, vou trazer disciplina. E às vezes as pessoas acham que a disciplina e o juízo é Satanás, mas é a vontade de Deus. Algumas vezes a disciplina é a vontade de Deus. Verdade. Então precisa entender na palavra, né? Deixa eu ver aqui. Verônica Brian Gomes. Olá, querida. Boa tarde, Verônica. Andréia Matos, que ensino maravilhoso. Paloma de Oliveira, amém. Cacau, boa tarde, família. Tiago Borges, Deus abençoe essa programação. Obrigado, Tiago. Denise Primo, tudo que vem de Deus não tem confusão. Tudo dá certo, tudo prospera, temos que pedir a direção antes de tudo. Paloma Oliveira, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Amém. Amém, queridos. Mas, é como eu disse, às vezes, nem tudo que está prosperando, às vezes é do Senhor, e nós precisamos buscar na palavra de Deus o que realmente é a vontade dele. Como eu estou dizendo, na vida de Jó era a vontade de Deus. Era a vontade que ele passasse enfermidade, que ele perdesse tudo, que ele ficasse sem condição, sem provisão financeira. Então ali a vontade do Senhor para que lá na frente ele fosse então honrado, fosse então próspero e tivesse a restituição de todas as coisas, quando ele então tivesse um conhecimento com Deus, intimidade com Deus, tivesse uma renovação da sua vida ao conhecer ao Senhor. E ali Deus derramou graça sobre ele, mas era da vontade que ele passasse todas as coisas. Era da vontade que o profeta passasse perseguição. Jeremias estava no centro da vontade de Deus. Ele passou perseguição, ele foi preso, ele não tinha condição de se sustentar, ele não tinha provisão, ele não era próspero, mas era um profeta enviado do Senhor. Então muitas vezes nós queremos ser profetas, mas os profetas de hoje são aqueles que são simples homens, que falam a palavra de Deus. Como eu digo, não busque o extraordinário em detrimento do ordinário. O ordinário está aqui, a palavra de Deus. Aleluia. Não queira as coisas de forma extraordinária, não queira as coisas de forma grandiosa, porque grande é a glória dele. Amém. É a glória dele, queridos. O Senhor nos dá paz. Ele disse na Babilônia para o povo, olha, continuem plantando, continuem trabalhando, continuem orando, continue a vida de vocês, casem-se, porque eu estou com vocês, tenho pensamentos de paz. Pensamentos de paz realmente é quando você faz tudo que é digno, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é reto diante do Senhor, você viverá em paz. Porque Jonas teve paz quando ele fugiu para Tarsis. Ele entrou no barco e deitou no fundo do porão lá do barco e dormiu em paz. Mas ele estava fora da vontade de Deus e veio uma tempestade no barco de Jonas. E ele foi lançado ao peixe, ele foi lançado à baleia, porque ele estava fora da vontade de Deus com paz. Eu vou aqui para Tarsis, ninguém me pega. Não tem como. E aí Deus então trouxe a tempestade, ele foi lançado a mais. Então nós precisamos entender a palavra de Deus, para entender que não é sempre o que nós vemos, não é a circunstância que nós estamos vendo. A fé não pede evidências. A fé não pede evidências, a fé vive pela palavra de Deus. Pastora, estava falando a respeito do profeta, né? Que a gente às vezes espera, assim, um profeta mais renomado, tudo. E o próprio Jesus, né? Em Isaías 53, no verso 3 diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O servo sofredor.
o próprio Cristo teve aqui. na Terra. Quando o Pôncio Pilatos diz, mas você é rei dos judeus, Né? olhando para ele, né, aquela coisa que estava ali, Não tem cara de rei, né? deplorável, sem reagir, sem nada. O povo de Israel achava que o Messias viria com espadas, viria matar, viria acabar com os romanos, e ele veio trazer palavras de paz, de reconciliação, de amor, de perdão. Jesus veio com as bem-aventuranças dizer que a vontade dele é que nós perdoássemos uns aos outros, que nós tivéssemos misericórdia. Então veja, a palavra de Deus diz totalmente ao contrário do mundo. Por isso que ele diz, Dani, no começo, renova a sua mente. Em Romanos 12, que é o tratado cristão, está em Romanos, o livro de Romanos, renova a sua mente. Se você não renovar, o seu coração irá te levar a caminhos que não são de Deus, que não são da vontade de Deus. Então isso é muito importante que eu quero falar com vocês. Olha, renove, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente. Hoje as pessoas, queridos, nesse touch, nessa nova modalidade, essa nova moda, cancela as pessoas que não são prósperas, cancela as pessoas que têm problemas financeiros, cancela as pessoas que têm problemas. Como assim? Não é essa a mensagem de Cristo. Cristo veio para ter misericórdia, misericordiosos alcançarão misericórdia. Então nós precisamos perdoar, nós precisamos entender aqueles que são necessitados. Eu vim para os doentes, eu vim para os necessitados, eu vim para os pobres, para os oprimidos. E Ele nos dá a condição, o privilégio de servir isso. E glória a Deus por isso, porque é um privilégio de servir a essas pessoas, servir ao próximo. Quando aquele homem cai no caminho de Jericó, todo mundo passa largo, mas o samaritano vai lá e recolhe, passa óleo nas feridas, passa vinho, leva ele para a hospedaria. O que hoje a geração faria, queridos? O que a geração de hoje faria com este homem caído em Jericó? Cancela, está caído lá porque está em pecado, porque não vai prosperar. Cancela, destrói meu coração. Verdade. Cancele as pessoas que não são prósperas, que não têm destaques, que não te levam para cima, que não te levam para isso, que não te levam para aquilo. Cancela. As pessoas passam problemas e elas precisam da graça e da misericórdia de Deus, e através das nossas vidas. Porque nós somos as pessoas que vamos deitar olhos nas feridas das pessoas. Porque nós somos essa pessoa que vão procurar para dar óleo para as dores, para colocar vinhos nas feridas, para levarmos à hospedaria. Que nós possamos ter um coração de hospedaria para receber enfermos e doentes de alma, de físico. Para que essas pessoas recebam Cristo em nós, vejam Cristo em nós. Não cancele as pessoas, amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que você se renove a sua mente, entenda qual é o chamado de Deus. A vontade de Deus é que você seja esse instrumento de bênção. Instrumento de bênção é só aquele que ora? Não, é aquele que se doa. É aquele que renuncia às suas próprias necessidades em detrimento do outro. Mas o mundo não está dizendo isso nas redes sociais. O mundo está dizendo, cancele as pessoas problemáticas. Pessoas problemáticas que precisam de Deus para renovarem a sua mente, para terem cura e libertação dos seus traumas, dos seus enganos e das mentiras de Satanás. E quem é que vai levar a palavra da verdade, a palavra de luz e a palavra de cura? Nós. Nós é que seremos esses que vamos levar essa palavra. Amém? Amém. Amém, Dan? Palavra, amém. Já estou aqui, oh, glória. Amém, glória a Deus por isso. Amém. E tem um outro item que nós falamos sobre trabalho, sobre estudo, falei sobre vocação, falei sobre trabalho, sobre escolha de casamento, sobre várias escolhas, para onde ir pregar, né? E uma escolha mais importante da sua vida é se arrepender dos maus caminhos e entregar sua vida a Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus, que a gente tenha vida eterna. E a vontade de Deus é que a gente possa viver essa palavra. Porque Deus fez essa palavra, nos revelou para que a gente viva. Para que a gente viva bem. Que a gente viva em paz, sim. Que a gente faça escolhas para vivermos uma vida em paz. Uma vida constantemente equilibrada. Então faça escolhas que não prejudiquem a sua família.
que não prejudiquem os seus irmãos, que não prejudiquem a sua igreja, que não prejudique o seu patrão, porque diz a palavra para a gente honrar as nossas autoridades. Então não vá lá no seu trabalho trazer divisão, maledicência, fazer articulações, corrupção. Então a palavra é bem clara: tudo que é reto, que é verdadeiro, que é justo, que é honesto, que dá glória ao Senhor, que é amável, que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo dizendo aos Filipenses 4, 7 e 17. Amém? Amém. E que Deus revelou, está revelado na sua palavra. Deus, você não precisa de coisas místicas, você não precisa de gurus, você precisa de Deus, de Jesus Cristo, que é a verdade, o caminho, a vida em abundância. Amém? Deus abençoe. Amém. E só pegando um gancho dessa palavra, hoje as pessoas também estão deprimidas, estão ficando deprimidas pelo que elas estão ouvindo, né? Aí está falando, pensar em tudo que é puro, né? Pensa na palavra. Se alimenta, né? Isso, às vezes desliga a televisão um pouco. A gente está falando da vontade do Senhor, mas a vontade do Senhor é que a gente viva bem aqui na terra também. Só que nós mesmos estamos acabando ficando doentes pelo que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo. Então, se você vê que você está assistindo a televisão, você está vendo algumas cenas que está te trazendo aflição, você já não está bem, vai para a palavra de Deus, vai ler a palavra, né? Vai orar, fala, Senhor, aquece o meu coração, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? O mal não vai vir sobre a minha casa, sobre a minha vida, em nome de Jesus. E vai para a palavra, que é a bússola, né? Como nós falamos, a bússola. Seja o seu maior profeta. Amém. Pregue para você mesmo, Amém. né? Vira o espelho e veja Jesus ali. Aleluia. Tira os olhos de si mesmo. Veja Jesus. Amém. Profetize sobre a sua própria vida, a palavra de Deus. Isso. E assim você seja um vencedor, em nome de Jesus. Que você faça escolhas segundo a palavra de Deus maravilhosa. Que Deus abençoe sua vida. E tudo que façamos para a glória de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor? A Ele a glória. E se você tiver aquele louvor a Ele agora, não sei o que você tiver preparado, tá bom? Por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua participação, querido. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nesta tarde. Compartilhe esse programa para as pessoas que você sabe que tem muita dificuldade em fazer escolhas, tem dificuldade
em entender qual é a vontade de Deus. Amém? Porque algumas pessoas muitas vezes têm o seu coração, como eu falei, enganoso, e buscar a nossa própria vontade. E nem tudo que reluz é ouro. É verdade. Amém? Nem tudo que parece que é de Deus é. Então nós precisamos fazer as escolhas segundo a palavra de Deus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Dani, por essa tarde. Deus abençoe sua vida. Obrigada, Obrigada. Ivone, Cacá, todos. Obrigada a todos. Grandemente abençoados. Amém. Amém.